Segundo Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, saltando para o versículo 12 ao 15. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. E alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, e vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou, dizendo: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. E então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, o levita e descendente de Asaf, estava no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas sim de Deus. Amém, irmãos? Eu creio que uma palavra de um profeta como essa que nós ouvimos é tudo que nós mais gostaríamos de ouvir em alguns momentos que nós às vezes já experimentamos ou ainda poderemos experimentar, como o rei Josafá passou. Momento de opressão, momento de medo, momento de angústia e também momento de dor. Uma palavra como essa, vinda diretamente de Deus, dizendo: essa batalha não é sua, ela é minha, é algo que toca muito o nosso coração. Sabemos que temos um Deus que está disposto a nos ajudar, a lutar por nós. Agora a questão é: será que nós temos condições de trazer a presença desse Deus para dentro das nossas lutas, dos desafios que nós encontramos na nossa vida? A história do rei Josafá e desse livramento que Deus deu a ele e que deu também ao seu povo, o povo de Israel, é uma história que traz muitos ensinamentos sobre o jejum espiritual. E foi justamente o recurso ao qual ele recorreu, e que nós também precisamos recorrer. A prática do jejum espiritual, irmãos, ela sempre esteve presente na vida de pessoas, tanto no Antigo Testamento, e esse é um dos casos emblemáticos, mas também no Novo Testamento nós vemos Jesus explicando a necessidade do jejum. A gente percebe que as pessoas recorriam ao jejum, elas queriam aumentar a sua comunhão com Deus, e daquela forma, ou seja, se abstendo de algo material, elas estavam dizendo para si mesma e para Deus, e é só nesse sentido que o jejum tem valor, e elas queriam demonstrar para Deus que, ao se abster de algo material que lhes dava prazer, elas estavam mostrando o valor que tinha a vida espiritual. Elas estavam trocando o prazer de algo material para mostrar o valor que tinha para si a vida espiritual, e uma vida espiritual regada pela comunhão com Deus. E aí a gente percebe que esses períodos difíceis, que na Bíblia nós vemos pessoas recorrendo ao jejum, nós passamos ainda nos dias de hoje. E nós vamos ver nessa mensagem quais são as áreas da nossa vida que podem nos impulsionar, por exemplo, a praticarmos um jejum. E não necessariamente um jejum de alimentos, mas a Bíblia nos ensina que a gente pode jejuar também a respeito de outras coisas que nos dão prazer.
O importante é você fazer do seu físico um veículo para te lembrar sobre algo que precisa ser solucionado na sua vida, e não a partir das coisas materiais, mas a partir do mover de Deus. E a motivação para o jejum também não pode ser só problemas, porque a comunhão com Deus é algo essencial em todas as circunstâncias. A gente muitas vezes deixa para recorrer ao jejum, e nós estamos olhando para um caso emblemático de alguém que recorreu ao jejum numa última instância. 3 exércitos se levantaram, se reuniram para vir guerrear contra o povo de Deus, o povo de Judá, cujo rei era Josafá. E aí chega a notícia para ele: olha, um exército enorme já está aí chegando e não vai ter como a gente vencer. Se você se abstrair dessa questão de um exército físico, de um poder bélico, e pensar que as nossas lutas hoje têm sido contra outros tipos de exércitos, e às vezes esses exércitos são hostes espirituais, quem é que nunca passou por um momento de opressão? E aí a gente percebe que o nosso recurso é a presença de Deus, é o Deus que vai guerrear a nossa guerra, é o Deus que vai lutar por nós, no nosso lugar e em nosso favor. O que Josafá compreendeu, e a única atitude que ele tinha para fazer foi essa, e foi a atitude acertada. O texto diz que ele reuniu o povo. Eu acho lindo que ele compartilhou a responsabilidade. Ele decretou um jejum. Ele orou. Você, como um chefe de família, quando tem visto, por exemplo, a sua família, a sua casa, sofrendo um ataque espiritual, não de um exército físico, uma hoste espiritual, esse é o significado de hoste, exército espiritual, você tem recorrido a esse recurso espiritual? Você tem orado mais e você tem jejuado por isso? Você tem levado o teu marido ou a tua esposa a jejuar? Você tem levado seus filhos a jejuarem com você? E aí a gente precisa analisar as coisas que estão acompanhando o sentido do jejum bíblico, que é o verdadeiro jejum espiritual. E a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: quando se deve jejuar? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, no versículo 14. A gente vê um momento em que os discípulos de João Batista foram até Jesus e inquiriram-no acerca de por que os discípulos de João faziam jejum, os discípulos de Jesus não faziam. Então, o versículo 14 diz: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus justifica a atitude dos seus discípulos não praticarem o jejum, comparando com a atitude dos discípulos de João Batista, que eram ainda judaizantes, comparando com os fariseus, que eram aqueles religiosos, pura e simplesmente ritualistas. O que Jesus estava dizendo era: não há necessidade deles jejuarem, porque o jejum é para aumentar a comunhão com Deus, e eles estão diretamente comigo, eu sou o Filho de Deus. Jesus usa a figura do noivo e da noiva, e a gente sabe que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a noiva representa a igreja. No Novo Testamento, no Antigo Testamento era Israel, o povo de Deus. E o noivo sempre foi representado por Jesus, o Filho de Deus, que haveria de vir para fazer uma aliança com a igreja, que haveria de ser salva por ele. E Jesus recorre a um texto de Isaías no Antigo Testamento, para explicar: olha, os meus discípulos estão em plena comunhão com Deus através de mim, eu estou entre eles. Agora, haverá um momento em que eu vou morrer, em que eu vou ressuscitar e vou aos céus, e que eles precisarão jejuar. E aí eu te pergunto: em qual momento nós, Igreja do Senhor Jesus, hoje nos encontramos? No momento em que precisamos jejuar. E a grande pergunta é: nós temos dado atenção a isso? Sempre é tempo de jejuar quando a gente objetiva uma maior comunhão com Deus. Você não precisa esperar passar por um problema muito grande para você recorrer ao jejum.
Não há problema nenhum em você se abster de alguma coisa, de forma que você vai usar essa abstinência para aumentar a sua comunhão com Deus. Pelo contrário, isso só vai trazer benefício para você. Então nós devemos fazer o jejum espiritual quando nós estamos nos sentindo bem e também se estamos nos sentindo mal, ou seja, algum tipo de opressão espiritual sobre nós. Você sabe o que é estar enfrentando uma opressão espiritual, irmãos? É aquele peso, aquela sobrecarga que vem, a gente não sabe de quê. Sua vida profissional está bem, sua vida familiar está bem, mas é um sentimento que te oprime, que às vezes está te levando ao início de uma depressão, e você não sabe por que a sua alegria está sendo roubada. Isso é um indício de opressão espiritual. E aí você começa a perder a motivação pelo viver, você começa a perder a motivação para servir a Deus, servir a Cristo. Você começa a perder a motivação para lutar pela sua família. Você começa a perder o sentido da sua própria vida. Isso é um quadro de opressão espiritual. E nós vamos ver Jesus ensinando que o jejum é a arma de guerra que Deus nos deu para vencermos esses momentos que nós passamos. E a gente também pode jejuar intercedendo por alguém. Talvez eu esteja falando para alguém que já tenha praticado isso ou que até esteja praticando hoje um jejum em prol de uma bênção na vida de outra pessoa. Você vai praticar um jejum buscando a sua comunhão com Deus e pedindo: Senhor, abençoa. A intercessão é algo que Deus nos ensina na sua palavra, que faz parte da vida do cristão. Agora, quando nós nos focamos no exemplo do rei Josafá, nós vamos ver que o jejum espiritual é acompanhado de oração. Ele nos ajuda a vencermos as lutas que nós enfrentamos. No versículo 4, 2 Crônicas 20, diz que o povo se reuniu vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E antes disso, Josafá tinha decidido consultar ao Senhor e, portanto, ele proclamou um jejum em todo o Judá. E depois de ter proclamado o jejum, depois de ter reunido o povo ali em Jerusalém, nas proximidades do templo, então ele orou a Deus. E na sua oração, ele abriu seu coração dizendo: Senhor, não tem condição de vencer mais essa luta. Mas o Senhor é o Deus que fez promessas para mim. O Senhor é o Deus que fez aliança com meu pai Abraão. O Senhor é o Deus que prometeu guardar o seu povo. E eu estou recorrendo ao Senhor nessa hora. E eu te pergunto, essa oração tocou o coração de Deus? Certamente que sim. A palavra do Senhor nos diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Não havia um pecado propriamente dito na vida de Josafá. O povo de Deus não estava precisando de um castigo didático, pedagógico. Então não se tratava de uma provação, não foi nada que Deus quis que acontecesse para levar o povo a um conserto, como foi o caso do cativeiro da Babilônia. Foi simplesmente algo que é normal na vida das pessoas. A Bíblia diz que o sol nasce sobre os justos e injustos. E às vezes um problema como esse é um desemprego, é uma carta demissória que você recebe, é um aviso prévio, é uma notícia de uma enfermidade na sua família ou até mesmo na sua própria vida, você não estava esperando. E você abre seu coração e diz: Senhor, não há mais a quem recorrer. Aliás, não há recursos humanos nem materiais que podem me ajudar, mas eu confio em Ti. Tu és o Deus que fez milagres no passado, Tu és o Deus que pode fazer milagres no presente. Abençoa a minha vida. Esse é o tipo de oração que toca o coração de Deus. E se você quiser intensificar essa comunhão com o Senhor, você pode também fazer junto o jejum. Porque todas as vezes que você se lembrar de algo material que você gosta ou que seu organismo pede, você vai refazer essa oração para o Senhor. E vai dizer: Senhor, é a comunhão contigo que me consola.
Agora, como que nós devemos realizar o jejum espiritual, irmãos? Primeira coisa que a gente precisa pensar é: o jejum precisa realmente ser espiritual. Você não vai fazer jejum porque o pastor pediu para você fazer. Você não vai fazer um jejum porque esse é o período de jejum tradicional na igreja cristã. Você vai fazer o jejum porque você quer aumentar a sua comunhão com o Senhor. Você vai fazer o jejum porque você está detectando que a sua vida espiritual está esfriando. Então Jesus, ele questiona o jejum puramente religioso, disfarçado de um jejum espiritual. Qual é a diferença entre os dois? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 16. Aí Jesus começa a doutrinar a questão do jejum. Ele diz: quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa, a recompensa de quem os vê, uma recompensa que alimenta a vaidade deles, uma recompensa que não é espiritual, uma recompensa que não vem de Deus. E jejuavam apenas para aparecer, para se autoafirmar, para se exibir para os outros, se colocar num patamar religioso, de uma espiritualidade falsa, mas que conseguia enganar algumas pessoas e às vezes até mesmo eles. Aí Jesus fala: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai dos céus, que vê no secreto, e o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amém, irmãos? Tem uma palavra aqui, indicação, e que às vezes passa despercebido na nossa interpretação textual. Ele diz: e o seu Pai que está em secreto te recompensará. Então, existe ou não benefícios no jejum, irmãos? Sim. Não que a gente vai fazer buscando os benefícios, não que a gente vai fazer buscando as recompensas, mas a gente precisa jejuar crendo que o Senhor nos abençoará, ou seja, traduz a recompensa por benefício, por bênção. É isso que Jesus está falando. Então, se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, seja em qual área for, recorra sim ao jejum e à oração. Há bênçãos de Deus reservadas para a sua vida nesses momentos, diante dessas atitudes que vêm do seu coração em direção ao coração de Deus. Se nós olharmos o texto de Joel no capítulo 2, nós vamos ver que realmente há recompensa, há benefícios no jejum. Joel capítulo 2, versículo 12. Agora estou recorrendo a um outro profeta no Antigo Testamento, mas o período que o povo estava vivendo era um período de angústia, período de tribulação, período de sofrimento, um período do juízo de Deus. E agora, diferente do que Josafá estava experimentando, o povo estava para experimentar o juízo de Deus. E aí Joel fala, em nome do Senhor, ele diz: agora porém declara o Senhor, Joel capítulo 2, versículo 12, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto, ou choro. É Deus quem está falando. Voltem-se para mim com jejum, com lamento e choro ou pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e Ele arrepende-se e não envia desgraça. O jejum agora, vindo da parte de Deus, o Senhor estava receitando o que o povo estava precisando naquele momento, para que o Senhor pudesse o quê? Refazer o juízo que ele estava imbuído no seu coração. Veja, irmãos,
Se alguém que está passando por alguma dúvida nesse aspecto, que aspecto? Será que eu estou vivendo um momento em que Deus está colocando a sua mão sobre a minha vida, Deus está me castigando no sentido de me disciplinar? E aqui a gente vê o próprio Deus falando pela boca do profeta Joel, dizendo: se vocês se voltarem para mim com jejum, com pranto, com choro, com lamento, isso significa arrependimento, eu posso me arrepender do juízo que eu estou decretando contra vocês. A prova disso está no versículo 14. Diz: talvez ele volte atrás, ele, Deus, arrependa-se e ao passar por aqui, ou passar pela sua vida, deixe uma bênção. O que é deixar uma bênção ao passar, senão recompensar? Então, além de desviar o seu juízo, o que nós aprendemos por meio do profeta Joel é que Deus haveria ainda de deixar uma bênção, ou seja, de abençoar o seu povo. Então no versículo 15 ele diz: toquem a trombeta em Sião e decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia, uma reunião sagrada, ou seja, façam um culto ao Senhor. Perceberam, irmãos, como que nós devemos realizar um jejum para que ele seja um jejum espiritual? Agora, em terceiro lugar, eu aprendo nessa história, dentro de um contexto bíblico, que o jejum espiritual também é arma de guerra contra as hostes espirituais. Tanto no caso de Josafá, o jejum trouxe a presença de Deus, através do profeta que disse: o Senhor é que vai guerrear por vocês. Tanto que no desenrolar da história, nós vamos ver que eles foram para a guerra. Josafá colocou os adoradores, os cantores, naquele tempo eram os levitas, e eles foram tocando seus instrumentos, louvando a Deus. E lembra que no início do texto diz que havia 3 exércitos, de 3 povos diferentes: os moabitas, os meunitas e os moradores do Monte Seir. Eles 3 se reuniram para acabar com o povo de Judá. E o que aconteceu foi que, diante do mover de Deus, eles se desentenderam, e a história mostra que eles guerrearam contra si. E quando o povo de Deus chegou até o local, o que eles viram foi tão somente cadáveres de 3 exércitos enormes. E como explicar isso? Foi ou não foi um milagre, irmãos? Agora, o Deus que foi capaz de fazer isso pelo seu povo, a partir de uma atitude de um homem simples como nós, o que Ele não seria capaz de fazer por mim, por você? O que Ele não seria capaz de fazer pela esta igreja? O que Ele não seria capaz de fazer pela sua família? Talvez você tenha chegado aqui hoje completamente entristecido, desmotivado, desanimado com a sua família, e tem tantas pessoas, irmãos, servos de Deus, que têm lutado, e não têm visto resultados aos olhos humanos. Como pastor, eu ouço às vezes mães, às vezes pais que dizem: pastor, tenho orado tanto pelos meus filhos, ou pelo meu filho, ou pela minha filha, mas eu não tenho recebido uma resposta do Senhor. À luz da palavra de Deus, acredite, e Deus pode comprar a tua briga, e Deus pode entrar na sua causa, e que pode fazer o milagre acontecer. Amém, irmãos? Em Mateus capítulo 17, é Jesus quem nos mostra mais uma das ações que Deus pode fazer mediante o jejum de um servo, de uma serva, até mesmo de um povo. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. A gente aprende aqui que Deus também nos ajuda nas batalhas espirituais. E como eu falei do caso de opressão espiritual, irmãos, às vezes há caso de possessão também. Nesse texto, o evangelista Mateus relata uma passagem na vida de Jesus, onde ele chega perto de uma multidão, e aí um homem se destaca da multidão, se aproxima de Jesus, se ajoelha diante dele, e fala algo que estava assim, angustiando tremendamente seu coração. Versículo 15, ele diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É um caso de intercessão.
não era a própria pessoa que estava ali buscando a solução, era o filho dele. Ele tem ataques e está sofrendo muito, e muitas vezes ele cai no fogo ou na água, e eu trouxe até os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. A oração que os discípulos fizeram não trouxe cura à vida daquele menino. Versículo 17, Jesus responde dizendo: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam um menino aqui. E diz o texto que Jesus repreendeu o demônio que estava no menino, e ele saiu do menino, e desde aquele momento, diz o texto, que o menino ficou curado. E aí? Jesus não tinha dado autoridade aos seus discípulos para expulsarem demônios, para fazerem curas? Por que não aconteceu no caso daquele menino? Olha no versículo 19. O que era natural que acontecesse, os discípulos foram até Jesus. Várias vezes eles tiveram dúvidas e eles procuraram Jesus. Eles disseram: Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte, né, vai daqui para lá, e ele vai. Nada será impossível para vocês, se vocês tiverem fé. Mas no versículo 21, Jesus completa a explicação dizendo: não era só uma questão de fé. Ele diz: mas esta espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. E aí a gente para e pensa: demônio não marca hora, irmãos, para te encontrar. Você não sabe quando que você estará debaixo de um ataque espiritual. Então você precisa estar preparado. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida que possa trazer a presença de Deus mais forte, uma comunhão maior, uma atuação do Espírito Santo na sua vida muito maior, para que você possa estar preparado para enfrentar aquilo que você não espera enfrentar, aquilo que você não quer enfrentar. Porque quando é com o outro, com alguém que você não conhece, não te toca tanto. Talvez alguém aqui já foi convidado, chamado, intimado a orar por alguém que estava com um comportamento de manifestação demoníaca. E aí você vai, você ora, e Deus faz a obra de libertação. Agora o problema é quando é dentro da sua casa, quando é com um filho teu, como foi esse caso aqui. Se fosse com um dos filhos daqueles discípulos, o resultado seria o mesmo. Porque apesar de estarem com Jesus, acompanhando Jesus, o coração deles não estava plenamente cheio de Jesus. Nós precisamos buscar de uma forma intensa. Se nós valorizamos a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos buscar. E se a palavra de Deus hoje vem até nós dizendo: pratiquem o jejum, a gente precisa levar isso a sério. Em último lugar, o jejum espiritual deve ser acompanhado por uma busca de consagração e santificação, não só de oração, como nós vimos até aqui. Uma consagração e uma santificação que efetivamente tragam um melhoramento para o nosso caráter, para o nosso temperamento, então para o nosso coração. Ou seja, você precisa ser uma pessoa melhor a cada dia. Você vai jejuar para você mesmo melhorar. E aí eu te pergunto: você já diagnosticou algum problema na sua vida que tenha tido a sua origem em você mesmo? Eu já fui procurado por uma família e o marido chegou para mim: pastor, o problema sou eu, é o meu temperamento. Já outros casos que aconteceram, que a mulher chega e diz: pastor, o problema sou eu, é a minha língua, eu não consigo controlar. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui?
oração e jejum. Você cristão não vai ser nunca possuído demoniacamente, mas você pode ser influenciado tremendamente. Você pode ser oprimido, até mesmo ser vencido por você mesmo, se você não estiver fortalecido espiritualmente. A opressão demoníaca pode te levar a um vacilo, a uma palavra dita na hora errada, a uma atitude temperamental, algo que venha destruir aquilo que Deus construiu em você e para você. Nós precisamos deixar Deus nos tratar, mas primeiramente a gente precisa reconhecer que nós precisamos ser tratados. Por último, no livro de Isaías, no capítulo 58, se você quiser abrir sua Bíblia e marcar esse texto, nós vamos ver um momento na vida do povo de Deus em que há uma série de questionamentos que o povo faz, provavelmente no templo, dizendo: Senhor, nós oramos, mas o Senhor não responde a nossa oração. Nós jejuamos, mas o Senhor não tem se agradado do nosso jejum. O jejum passa desapercebido, nada diferente acontece. E aí Deus responde para cada uma destas questões. Isaías 58, versículo 3. Eles perguntam: por que nós jejuamos? E o Senhor não o viste, não notou? Por que nos humilhamos e o Senhor não reparou? Contudo, no dia do seu jejum, aí diz Deus, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas, em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto, ou seja, que Deus possa ouvir as suas orações. No versículo 5 ele diz: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum? E um dia aceitável ao Senhor? O que Deus estava questionando era aquele jejum ritualístico, religioso. Então eles faziam, mas nada estava acontecendo. Eles não sentiam a presença de Deus na vida deles, como não era para sentir, porque a vida deles não estava em conformidade com os padrões de santidade e consagração que Deus requer. Aí no versículo 6, Deus abre o seu coração e diz: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? E Deus mesmo está falando aqui no Antigo Testamento: eu prefiro que vocês mudem a vida de vocês, mudem o coração de vocês, amem mais os outros, sejam mais justos com os outros, do que me oferecer um dia de sacrifício físico, humano, um dia de jejum. Não vai adiantar nada. E aí eu quero falar de uma forma muito específica para os irmãos que estão aqui hoje. Não vai adiantar nada você fazer o seu jejum, seja de um dia, seja de 40 dias, se você não permitir o Espírito Santo mudar o seu coração, se você não lutar contra a sua própria carne, se você não permitir que o Espírito Santo mude o seu temperamento, e que você não veja uma melhora em você mesmo, e condiga com a presença de Deus na sua vida. Quando a gente faz o jejum, o Senhor nos abençoa, e nos abençoa muitas vezes com promessas. Olha no versículo 8, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Mais uma vez Deus diz: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do meio em que você está o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. O que Deus está requerendo aqui, irmãos, é santidade, é a luta contra o pecado. Versículo 10, e se com renúncia própria
você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. E o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os teus ossos. E mais do que isso, você será como um jardim regado, como uma fonte, cujas águas nunca hão de faltar. Você quer ser essa pessoa? Permita-se ser trabalhado, ser moldado por Deus na sua vida, nas suas atitudes de oração, nos seus gestos espirituais de jejum. Amém?